Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a segunda aula da playlist Estudo da Circunferência no Sistema Cartesiano, aonde eu vou trabalhar com vocês exercícios referentes aos conteúdos da aula 1. Então, olha, para o melhor acompanhamento dessa aula, é fundamental ter assistido a aula 1, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula. Bem, o exercício 1 está pedindo para determinar a equação geral da circunferência que passa pelo ponto P de coordenadas menos 2 e 4 e tem centro no ponto O de coordenadas 6 e menos 2. Ok? Bem, para determinar então a equação de uma circunferência, seja ela na forma reduzida ou na forma geral, nós precisamos de dois elementos importantes. Sem esses dois elementos, não tem como determinar a sua equação. Ok? Quem são eles, então? O raio e o centro. E as coordenadas do centro da circunferência. Bem, o interessante é nós esquematizarmos o que foi dado aqui no exercício. Então, vamos acompanhar a nossa figura aqui à esquerda, aonde está as coordenadas do centro, 6 e menos 2, e um ponto P por onde essa circunferência passa, de coordenadas menos 2 e 4. Como este ponto P pertence à circunferência, então a distância do centro até este ponto que pertence à circunferência nos dá a medida do raio, que é o elemento que está faltando para a gente poder determinar a equação da circunferência, já que as coordenadas do centro foram dadas. Bem, então a distância do centro até o ponto P vai me dar a medida do raio da circunferência. Então vamos para o cálculo do raio. O raio, distância do centro até P. Fórmula da distância entre dois pontos. Distância de O a P, lembrando, raiz quadrada de xp menos o xo ao quadrado mais yp menos yo ao quadrado. Substituído, então, as coordenadas, o x do ponto P é menos 2, o x do ponto O é 6. Então, menos 2 menos 6 ao quadrado, menos 2 com menos 6 vai dar menos 8 ao quadrado, 64. Mais o y do ponto P menos o y do ponto O ao quadrado. O y do ponto P é 4, menos o y do O, que é menos 2. Então, aqui vai me dar 4 mais 2, 6 ao quadrado, 36. Então, 36 mais 64 aqui vai dar 100. Raiz quadrada de 100, portanto, o raio da nossa circunferência é 10. Então, estava aqui o elemento que estava faltando para determinar a equação, já que a coordenada do centro foi dada. Como eu quero a equação na forma geral, a forma geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado mais azão x mais bzão y mais c igual a 0, onde o A maiúsculo representa menos 2A minúsculo, B maiúsculo representa menos 2B minúsculo, e o termo C é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos R ao quadrado. Agora, quem é este A minúsculo e este B minúsculo? Voltando aqui na figura lá, o A minúsculo é a abscissa do centro e o B minúsculo é a ordenada do centro. Ok? Então vamos lá para o cálculo do Azão. O Azão é menos 2Azinho, então menos 2 vezes 6 dá menos 12. O Bzão é menos 2Bzinho, então menos 2 vezes menos 2, 4. O termo C é o Azinho ao quadrado, o Azinho é 6, então 6 ao quadrado, mais o Bzinho ao quadrado, o Bzinho é menos 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, o raio é 10. Ok? Fazendo as contas, então, eu vou ter aqui
36, mais 4, 40, menos 100, menos 60. Então, estão aqui os elementos que estavam faltando para nós escrevermos a equação na forma geral. Ou seja, vamos substituir agora aqui na forma geral. Ó. Então, eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, mais azão x, o azão é menos 12, então vai ficar menos 12x, mais bzão y, o bzão é 4, então vai ficar mais 4y, mais o termo c é menos 60, olha. Então, menos 60 igual a zero. Está aqui a equação dessa circunferência na sua forma geral. Lembrando que a forma geral é aquela equação da circunferência aonde vai estar sendo igualada a zero, ok? Vamos lá então para o nosso exercício 2. Determine a equação reduzida da circunferência que tem um diâmetro com extremidades em A, ponto A, menos 2 e 6, e ponto B, de coordenadas 8 e 4. Vamos esquematizar o que foi dado no exercício. Tá? Tá aqui a nossa circunferência, as extremidades de um dos seus diâmetros têm coordenadas no ponto A, menos 2 e 6, e o outro extremo do diâmetro tem coordenadas 8 e 4. Como eu falei no exercício 1, para poder determinar a equação dessa nossa circunferência, está faltando quem? A medida do raio e as coordenadas do centro. Então, vamos primeiro para determinar as coordenadas do centro, que eu estou chamando de ponto O aqui. Como o centro é ponto médio do segmento AB, tá? Então, o x do centro, ou seja, a abscissa do centro, que eu estou indicando por XO, vai ser o x do A mais o x do B, dividido por 2. O x do ponto A, menos 2. O x do ponto B, 8. Menos 2 com 8 dá 6, dividido por 2 dá 3. Está aqui a abscissa do centro. Agora, nós vamos determinar o y do centro, ou seja, a ordenada do centro que eu estou indicando por YO. Como o centro é ponto médio, a ordenada do centro será o y do A mais o y do B dividido por 2. O y do A é 6, o y do B é 4, dividido por 2. 6 mais 4 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, estão aqui as coordenadas do centro. O centro tem coordenadas 3 e 5. Ou seja, a abscissa do centro, que é indicado pelo A minúsculo, é 3. A ordenada do centro, que é indicado pelo B minúsculo, igual a 5. Ok? Agora, está faltando a medida do raio. Para o cálculo do raio, pessoal, eu tenho aqui 3 formas de calcular. Fazer a distância do centro até o ponto A, ou fazer a distância do centro até o ponto B, ou ainda fazer a distância do ponto A até o ponto B, que é diâmetro, e divido por 2. Né? O raio metade do diâmetro. Então, eu fico à vontade aqui para escolher, olha, qual dessas 3 formas que eu vou calcular a medida do raio. Eu vou fazer aqui a distância do centro até o ponto A. Então, fórmula da distância entre 2 pontos. Raiz quadrada de XA menos o XO ao quadrado, mais YA menos YO ao quadrado. Substituindo as coordenadas, o x do A é menos 2, o x do O é 3. Então, vai ficar menos 2 com menos 3 ao quadrado. Vai dar menos 5 ao quadrado, dá 25. O y do A menos o y do O. O y do A é 6, o y do O é 5. Então, 6 e menos 5 dá 1, ao quadrado dá 1. Então, eu tenho 25 aqui, com mais 1, 26. O raio, raiz quadrada de 26. Bem, como eu quero a equação na forma reduzida,
forma reduzida da circunferência. X menos Azinho ao quadrado mais Y menos Bzinho ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, vamos substituir ele. Quem que é este meu Azinho? Este meu Azinho é a abscissa do centro, que é 3. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado. Y menos Bzinho ao quadrado. Quem que é este meu Bzinho? É a ordenada do centro. Então, y menos 5 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. Quanto vale o raio? Raiz quadrada de 26. Então, aqui eu vou ter x menos 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 26 ao quadrado vai me dar 26. Está aqui, então, a equação na chamada forma reduzida. Eu não vou desenvolver esses produtos notáveis igual a zero, porque se eu fizer isto, vai me dar a chamada equação geral. Ok? Então, termina aqui. Vamos lá, então, para o nosso exercício 3. Determine o centro, ou seja, as coordenadas do centro e o raio das circunferências de equações. Agora, eu tenho as equações e quero chegar no centro e na medida do raio. Primeira coisa que eu tenho que estar observando aqui, qual é a forma de equação dada. No caso aqui do nosso item A, a equação se encontra na forma reduzida. Então, a resolução, primeiro eu vou comparar com a forma reduzida, que é x menos Azinho ao quadrado mais y menos Bzinho ao quadrado igual a R ao quadrado. Ao fazer a comparação, eu vou tirar aqui, olha, x menos 9a. Então, eu vou tirar que o meu Azinho é 9, mais y mais menos. Então, observa que o sinal está invertido aqui. Ó. Então, o meu Bzinho será igual a menos 3, que é para poder daqui dar mais 3. Cuidado aqui, tá? Então, eu já tenho as coordenadas do centro, que é indicado pelo Azinho minúsculo e pelo Bzinho minúsculo. Está aqui as coordenadas do centro da minha circunferência. Ó. 9 e menos 3, ok? Comparando, R ao quadrado igual a 7. Daqui eu vou tirar que o meu raio é raiz quadrada de 7. Então, está aqui, ó, a resposta, tá? Já no item B, eu tenho que observar que a equação dada se encontra agora na chamada forma geral. Ó. Observa, gente, que a equação aqui ela está igualada a zero. Então, eu tenho que comparar aqui com a equação na forma geral. Ok? Aí, ó, x quadrado mais y ao quadrado, Azão igual a menos 1. Então, meu A maiúsculo é igual a menos 1. Bzão igual a 2. Então, meu B maiúsculo igual a 2. E o termo C, na comparação, igual a menos 1. Ok? Lembrando lá da aula 1, que o A maiúsculo corresponde a menos 2A minúsculo. Que o B maiúsculo corresponde a menos 2B minúsculo. E que o termo C corresponde a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos R ao quadrado. Ok? Isso vem lá da aula 1, da teoria da aula 1. Então, vamos determinar o Azinho. Menos 2A igual a menos 1. Multiplico por menos 1 aqui, vai dar 2A igual a 1. O A é meio. Menos 2Bzinho igual a 2. Multiplico por menos 1, vai dar 2B igual a menos 2. Bzinho igual a menos 1. Estão aqui as coordenadas do centro, então, ó, que é o Azinho e o meu Bzinho. Ok? Então, é meio e menos 1. Termo C é Azinho ao quadrado, que é meio ao quadrado, mais Bzinho ao quadrado, o Bzinho é menos 1 ao quadrado, menos R ao quadrado, igual a menos 1. Daqui eu vou tirar o valor do raio, tá?
meio ao quadrado dá 1/4, mais menos 1 ao quadrado dá 1, menos r ao quadrado igual a menos 1. Tiro o mínimo dos dois lados da igualdade, ok? Então, tirando o mínimo, vai dar 4. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos r ao quadrado, menos 4r ao quadrado. 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4. Não esqueça de tirar dos dois lados da igualdade. Simplifica os denominadores. Tá? Então, daqui eu vou tirar menos 4r ao quadrado, mais 1 passo para o outro lado, está somando, passa subtraindo. O 4 está somando, passa subtraindo. À direita, ok? Então, vai ficar menos 4, menos 1. O menos 4 vai dar menos 9. Como o termo que acompanha o r ao quadrado está negativo, multiplico por menos 1. Vai ficar 4r ao quadrado igual a 9. 4 está multiplicando, passa dividindo. R ao quadrado igual a 9/4, extraindo a raiz quadrada, 3/2. Ok? Então, estão aqui, olha lá. Centro é o Azinho e o Bzinho. O Azinho é meio, Bzinho é menos 1. E o raio, 3/2. Ok? Então, vamos lá agora para o exemplo C. 3C. Aqui nós temos que tomar um cuidado, tá? Porque na equação da circunferência, visto na aula 1, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais a 1. E aqui eles estão iguais a quanto? Iguais a 4. Então, antes de fazer a comparação, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por 4. Ao dividir toda ela por 4, 4x ao quadrado por 4 dá y ao quadrado, 4y ao quadrado por 4 dá y ao quadrado, menos 8x por 4 dá menos 2x, 16y por 4 dá 4y, menos 16 por 4 dá menos 4. Deixei os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado iguais a 1, que é para poder comparar. Como a equação está igual a 0, eu vou comparar com a forma geral, que é aquela equação igual a 0. Efetuando as comparações, o Azão, o A maiúsculo, é menos 2, o Bzão é 4 e o termo C é menos 4. Tá? Então, o Azão menos 2, Bzão 4, C menos 4. Nós já sabemos que o Azão corresponde a menos 2Azinho. Então, menos 2Azinho igual a menos 2. Daqui eu vou tirar que o Azinho é 1. Menos 2B igual a 4. Daqui eu vou tirar que o Bzinho é igual a menos 2. E o termo C? Quem que é o termo C? Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos R ao quadrado. O Azinho é 1, 1 ao quadrado, mais o Bzinho é menos 2 ao quadrado, menos R ao quadrado, igual a menos 4. Ok? Efetuando as contas aqui, então, eu vou tirar que R ao quadrado é igual a 9, raiz quadrada de 9, 3. Tá? Então, está aqui as coordenadas do centro, que é o Azinho e o Bzinho, e o raio da nossa circunferência. Tá? Então, voltando aqui, toma cuidado. Na hora de comparar, os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado terão que ser iguais a 1. Tá? Então, aqui, pessoal, olha, no exercício 4, verifique se a equação a seguir representa uma circunferência, tá? Então, lembretinho aqui da aula 1, olha. Para uma equação ser uma equação de circunferência, os coeficientes numéricos de x ao quadrado e y ao quadrado iguais. Então, esse é o primeiro passo que eu tenho que verificar. O segundo, não pode existir termo com xy. E o terceiro, o raio tem que ser maior que 0. Ou seja, a expressão Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos o termo C maior que 0. Tudo bem? Então, aqui na equação A, x ao quadrado mais y ao quadrado menos x mais 2xy menos 1 igual a 0.
Então, nós já vamos observar, só de bater o olho na equação, que eu tenho um termo com xy. Então, para ser uma equação de circunferência, não pode ter esse termo com xy. Na equação de circunferência não aparece isso, tá? Então, essa equação não representa uma equação de circunferência, tá? Pois não pode ter termos com xy. Então, só de olhar. A letra B, eu tenho a equação x² mais 3y² menos 6x menos 10y mais 8 igual a zero. Só de bater o olho também nesse item B, nós já vamos observar que os coeficientes numéricos de x² e y² são diferentes. Em equação de circunferência, isso não pode acontecer. Esses coeficientes numéricos terão que ser iguais. Então, não representa uma equação de circunferência, pois os coeficientes de x² e y² são diferentes. Então, só de olhar. A equação C, eu tenho a seguinte equação: x² mais y² menos 6x menos 10y mais 18 igual a zero. Duas verificações, só de olhar, a gente já consegue determinar. Os coeficientes de x² e y² são iguais, está satisfazendo a primeira condição aqui, tá? Não existe termo com xy, então já está satisfazendo a segunda condição. Agora, a terceira, nós temos que verificar se o a² mais o b² menos o termo c tem que ser maior que zero. Ao compararmos aqui com a equação geral da circunferência, nós vamos tirar que o a maiúsculo, que é o coeficiente de x, é igual a menos 6. O a maiúsculo corresponde a menos 2a minúsculo. Então, menos 2azinho igual a menos 6. Daqui eu tiro que o azinho, o a minúsculo, é igual a 3. O b maiúsculo, que é o coeficiente do y, é menos 10. O b maiúsculo corresponde a menos 2b minúsculo. Então, menos 2b igual a menos 10. O bzinho é igual a 5. E o termo c, que é o termo independente, tá? Que não tem nem x nem y, igual a 18. Então, c igual a 18. Bem, o que o c representa, né? Não? O c representa para a gente o termo que não tem nem o x nem o y. Então, agora nós vamos verificar, ó, a² mais b² menos o termo c tem que ser maior que zero. Então, vamos substituir, ó. O azinho é 3, 3² mais o bzinho, que é 5, 5² menos 18 tem que ser maior que zero. Então, eu vou ter 9 mais 25 menos 18. 9 mais 25 menos 18 vai dar 16. 16 é maior que zero. Logo, essa equação representa uma circunferência. Tudo bem? Então, tá aí, gente. Olha, estou encerrando esta aula 2, tá? Dessa nossa playlist, né? Estudo da circunferência. E aguarde aí a aula 3, onde nós vamos estar estudando posições relativas em relação a uma circunferência. Tudo bem? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!